Olha, a gente sabe o quanto que as pessoas têm aproveitado e usado bastante das redes sociais. A gente adora, mas que tem muito crime. Kátia. Doutora Sandra, tudo bem? bem? Bem-vinda. Obrigada. E tem muito crime sendo cometido pelas Sim. redes sociais. Infelizmente, isso tem crescido bastante, Sim, né? as pessoas não medem o que falam, colocam aí a público, né? Então precisa tomar muito cuidado. Isso prejudica muito as famílias também, né, Kátia? Nem fale. Aproveite e mande suas perguntas, a doutora Sandra Daniotti já vai te auxiliar. Fizemos uma matéria sobre o assunto, queria te convidar a assistir. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. A internet é indispensável nos dias de hoje. Ela é usada como ferramenta de trabalho, estudo ou como forma de comunicação. Porém, na internet, há aqueles que pensam que o mundo virtual é uma terra sem leis. Infelizmente, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Ameaças através de e-mails, injúrias praticadas pelas redes sociais, mensagem com conteúdo racista ou homofóbico e crimes mais graves, como estelionato, são exemplos do lado negativo da internet. Apesar de não existirem estatísticas oficiais, os dados crescem a cada ano. Em 1999, foram reportados 3.107 incidentes. Em 2006, um total de 197.892. E em 2011, foram mais de 318 incidentes. Hoje, com os acessos ainda maiores, diariamente vítimas denunciam casos de crimes cibernéticos. Confira agora no Mulheres quais são os crimes na internet mais frequentes e saiba como não cair nas armadilhas virtuais. Pois é. Se você acha que porque você está na frente de um computador não dá para ser encontrado, que você pode fazer o que quer, que ninguém vai saber que foi você, sabe de nada inocente, né? Não é bem assim, não. Tem o ID, né? Faz a pesquisa, denuncia na polícia, né? Inclusive, hoje tem ajuda de cartório. Você pode registrar, fazer uma ata, né? No cartório, pedir que lá no cartório eles vão abrir a página, verificar, relatar o que se passa. Isso funciona como prova. Sim, inclusive, né? cabendo indenização, né, Kátia? E que indenização que tem que ser pedida, porque a pessoa tem que arcar com a consequência dos seus atos, né? Com certeza, fala o que quer, tem que responder por isso, não é verdade? Você falou em fala o que quer, e a gente sabe que muita gente acha que na rede social você pode falar tudo o que você acha da pessoa. Então eu vou na sua rede social e te esculhambo, literalmente. Você pode tomar um processo que vai ter que pagar e não tem como depois voltar atrás. Né? Falar, desculpa, eu vou me retratar e fica por isso mesmo, né? Isso. E sempre a orientação é o seguinte: se você já começar a responder, olha, eu vou denunciar, eu vou na delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência, a pessoa vai lá e apaga ou retira a página. É lógico que tem como buscar isso. Mas é isso que eu digo, ou fotografa, já faz o print, exatamente. Mas às vezes rapidamente some. Você deu print, some, mas precisa de alguma coisa que tenha fé pública. No cartório, faça uma ata notarial. Então, leva o seu notebook ou lá mesmo, eles abrem a página, sabe, Kátia? E vai relatando as características, quem foi que pediu, quem é que está fazendo as observações, o que estão falando a seu respeito, porque assim, com essa ata, você pode ingressar com a ação e isso serve de prova, porque tem fé pública. É verdade. Porque às vezes o seu print pode levar assim, mas será que é verdadeiro? Sabe como é que é a questão de prova? Então, a ata notarial não tem como. Aí não tem como contestar. Exatamente. A legalidade, né? E muita gente não sabe. Olha, vamos para as perguntas que chegaram, você pode mandar as suas, tá? A Janaína, esses dias fiquei sabendo que a atual do meu ex montou um grupo em uma rede social com o nome Eu Odeio a Janaína.
Nesse grupo, eles ficam me xingando e fazendo chacotas da minha vida. Como posso denunciar e exigir a extinção disso? Então, veja só, é o mesmo caso que nós estávamos falando agora. Você precisa realmente fazer o print disso, né? Gravar isso antes que tirem do ar tudo isso. Não adianta você ligar, olha, a sua namorada está fazendo isso, o seu namorado está falando de mim. Tome as providências corretas, porque ficar batendo boca não vai resolver. Então, o que você vai fazer? Printou, copiou, pegou testemunhas que fizeram aquele contato, que responderam aquelas questões, faz um boletim de ocorrência. Se tiver a página ainda no ar, ótimo. Se não, é cartório, como a gente já falou anteriormente. Faz essa ata notarial que tem fé pública, o juiz não vai discutir se isso é verdade ou não, se existiu a página ou não. Tá lá certo que Exatamente. E peça por ordem judicial que o provedor retire isso do ar, da rede social. Porque as pessoas criam, né? Então aí tem aquele administrador e aí começam a utilizar essas redes para fazer o bate-papo e difamar, caluniar, injuriar as pessoas. Mas ela pode não só denunciar e exigir a extinção, mas como pedir uma indenização. Sim, porque ela vai localizar o administrador dessa rede. E aí todos aqueles que falaram vão ser chamados, inclusive, para prestar depoimento na delegacia, viu, Kátia? E tá certo. 1 a 1. E você sabe que é um processo meio complicado, porque chama aquela pessoa, diz, não, mas não fui eu, foi o fulano, que é amigo de ciclano. Então, na própria polícia, na delegacia, eles vão procurando e intimando todas essas pessoas, que geralmente usam apelido, mas eles acabam entregando aos outros, né? Ah, não, mas tem como achar, né? Sim, sim, com certeza. Então, as pessoas acham que estão escondidas. Usa um computador, você tem lá um número, né? Tem um IP, tudo isso. Te acha. Hoje já está mais assim fácil. Antigamente não tinha como se buscar todos esses dados. Hoje já sim. Cabe então, indenização, Janaína, inclusive. Vá atrás dos seus direitos, viu? Mas faz tudo certinho. Vamos ver mais uma? Rosana, me separei recentemente e meu ex disse que vai brigar na justiça pela guarda dos nossos filhos. Ele começou a fazer postagens com indiretas e depois diretamente me difamando nas redes sociais. O que fazer? Essa questão de Facebook, Kátia, desculpa, eu falei, né? Mas assim, as redes sociais no geral, sim. Que a pessoa utiliza pra ficar dando indiretinha. Ah, falou pra mim. Ridículo falou... isso, né? Não. Então, enquanto tá indireta, tá falando, a pessoa fala o que quer, desde que não coloque nome, não utilize, por exemplo, situações em que vai levar realmente aquela pessoa. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que realmente procurar os seus direitos e denunciar. No caso de casal, infelizmente, como diz aí, brigando pela guarda dos filhos. Às vezes, infelizmente, alguns pais, eles discutem a questão da guarda e querem menosprezar, desqualificar o outro para conseguir fazer com que o juiz ache que com essa desqualificação ele vai ficar com a guarda. Quer dizer, ele vai falando esperando que você fale mais e que o ofenda para falar, tá vendo que meus filhos não podem ficar com ela? Isso, e aí vai entrar nesse clima de ficar agredindo, agressões e respostas, isso tudo só vai piorar a situação. Então, o que faz? Tira uma cópia disso, leve para o seu advogado e mostre, olha, me provoca o tempo todo e procura me menosprezar, inclusive diante dos meus filhos, me difamando. De familiares, de conhecidos. Pois é, Kátia, né? É muito ruim. Inclusive, isso é ruim para os filhos também, né? Para os amiguinhos dos filhos que veem isso. Então, acha que vai conseguir. Não, fica ao contrário. Por quê? Porque ao invés de conseguir a guarda, ele acaba não perdendo essa possibilidade. Ele consegue perder a razão, se ele achava que tinha, exatamente. Né? Mas tem que provar. Ficar discutindo não vai resolver nada. Tome atitude. Né? Eu acho. Olha, eu vou te dizer que nesses casos o silêncio é sempre a melhor resposta e a atitude depois usando a justiça. Isso. Não é? Isso, porque ele vai ser chamado. O juiz pode, inclusive, conceder uma liminar, de repente. Né? Então, Rosana, conversa com o teu advogado, faz tudo pela justiça, nem responda. E leva a prova, né, Kátia? Sim, isso é importante. Vamos ver mais umas? Tem tanta dúvida. Ana Paula, no bairro onde eu moro, todo mundo sabe que separei. E agora meu ex vive colocando fotos com mulheres nas redes sociais para me provocar. Estou me sentindo humilhada. Posso pedir indenização? Mas ele tira a foto dele com outras mulheres. O que tem a ver? Então vamos lá. Vamos conversar, né, Paula? Veja só. Quando ela começou lá, ela disse assim, todo mundo sabe que me separei.
Então, aí já é um fator, Ana Paula, que você tem que entender. Já se separou, então ele está seguindo a vida dele e você a sua. Às vezes ele posta, sabe, Kátia, porque fica aquele ressentimento, aquele ranço, aquela coisa toda, me separei. Mas às vezes ele está se divertindo mesmo. Se divertindo. E acaba postando. E o outro que ficou ressentido, acha que ele está fazendo isso para prejudicá-la, para picuinha, etc e tal. Então, veja, neste caso específico, infelizmente, eu vou te responder, não cabe indenização. Por quê? Porque já estão separados. Se ele vir a te ofender, né, a sua pessoa, a sua integridade moral, aí você deve tomar providências. Se já se separou, todo mundo sabe, é público e notório, não tem como. Se fosse uma outra situação, vivessem juntos e ele colocasse fotos, era outra coisa. Nesse caso, infelizmente, não. Tá, Kátia? Até melhor parar de seguir o ex, né? Pois é, Kátia. Então, virar a página. Infelizmente, a gente tem que ser clara com as pessoas, né? Verdade. Ela sofre, os filhos sofrem de ver. Então, tem que tocar a vida, sabe, Kátia? A gente tem que fazer esse trabalho de explicar isso para as pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. Mas o advogado também tem essa função numa separação, Kátia, né? Tem. Às vezes, a pessoa senta na nossa frente, então, eu analiso, é bem interessante isso que você falou. Eu olho e falo, fulano, olha para mim. Você não vai gostar do que eu vou te falar, mas presta bem atenção no que eu vou te dizer. A vida é assim, assim. E essa sua história vai desembocar nesta situação. Acorda, sim, vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa bacana e vamos viver, né? Eu vou te dar asas, vai voar, vai viver sua vida e vai ser feliz. Porque não adianta, né, Kátia, ficar macerando essa situação. Não adianta. A gente tem que fazer isso, não adianta ficar vendendo sonho, não. Tem que vender a realidade. Realidade, exatamente. Né? Vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida, gente, da Juliana. Meu ex colocou fotos minhas na internet, falando coisas horríveis e me xingando. Isso está me deixando muito mal. Liguei para ele, disse que tomaria providências, mas quando cheguei na delegacia, ele já havia apagado tudo. Ainda posso pedir indenização? Olha, muito parecido até com a da anterior, né? Só que ela avisou o ex, né? Então, e aí ele apagou que a gente falou? Então, você vai, liga, avisa, briga, fala, olha, você tá me xingando, vou te denunciar. O que a pessoa faz? Ela apaga, ela fecha a página, ela tira a página, a rede social dela e você fica assim, vai pra delegacia, vai provar como, entendeu? Então, quer dizer, neste caso específico, o que ela poderia fazer? Prova testemunhal. Mas você concorda que a prova testemunhal, neste caso, já não tem mais aquele material o mesmo peso, né? Criminoso, não é verdade? Então vai ouvir o que eles falaram, o que eles responderam. Existe uma coisa também que se o outro respondeu, às vezes continua na página do outro. Então tem que procurar para ver se está na página do outro. Se ela conseguir fazer com que essas testemunhas ou pedir para o provedor para que devolva esses comentários, que aí é só via judicial, viu, Kátia? Não adianta. Não adianta você mandar um e-mail, ligar, contar a história, não né? adianta, você não consegue, porque é tudo muito sigiloso. Então pedir para o juiz para que ele obrigue a empresa a devolver isso. Aí, se ela conseguir, cabe indenização sim, Kátia, cabe indenização por danos morais. Mas se conseguir. Isso, se ela conseguir provar. Melhor é não ligar pro ex, pode dar uma vontade louca, vai pra delegacia, vai pro cartório, mas não faz isso, não liga. Isso. Tome providência rápido. Um beijo pra você, viu, Juliana? Vamos ver mais uma? Alberto, tive problemas nas redes sociais. Meu filho falou que uma ex invadiu meu login e mandou mensagens para minha atual namorada, dizendo coisas horríveis sobre mim. Posso denunciá-la para a polícia? Entrou com o login dele, como provar? Então, veja, aí quando fala minha, deve ser a mãe, meu filho falou. Então, ele descobriu que realmente essa deve ser a mãe, não sei. Então, sabe o que acontece, né, Kátia? Porque quando você tem intimidade com a pessoa, é muito interessante isso, tá? Você tem intimidade com a pessoa, convive, vive. O que acontece? Troca de senha. Então, eu tenho a senha da sua rede social, você tem a da minha. Trocamos informações, eu abro a sua página, você abre a minha. Tá tudo muito bem enquanto está tudo certo. Tá? Mas e quando termina? Quando termina, o que acontece, Kátia? Às vezes a pessoa esquece que ela tinha autorizado, tinha dado a senha
para o parceiro, para o companheiro, para a companheira. Aí separou, ele não troca a senha, precisa tomar cuidado com isso. Mas a gente tem que trocar a senha de tudo. Isso é uma dica até, né, Kátia? Que dica, sabe? Então, veja, se descobrir o que acontece, vai negar. Só que existe uma pessoa que falou para ele, contou que ela utiliza a senha que entrou na rede social. Então, leve essa pessoa para testemunhar e para contar a história. Caso é o filho, né? Pois é, o filho. Aí daqueles que procura de família que a gente veja só, já é um indício de prova. Então, se ele disser assim, que teve esse conhecimento, vai se buscar o IP de onde surgiu, de onde vieram essas informações, né? E vai descobrir que foi a esse. Por isso que é melhor a gente trabalhar sempre com a prevenção. Sim, Kátia, com certeza. Separou, gente, como já disse, separou. Um para um lado, outro para o outro. Troca as senhas todas. Verdade. Evita uma série de problemas. E-mail em conjunto, etc e tal, né, Kátia? Olha, já fazendo isso dá cada chabu. Pois dá, com certeza. Imagine você não fazendo, porque ainda que o Alberto ficou sabendo. E quantas são as pessoas que nem ficam sabendo que isso acontece? E toda a vida particular da pessoa está lá exposta, né, Kátia? Ou sites que a gente compra e às vezes vem ali, você quer que memorize seu cartão, você põe sim. Pois você nem lembra direito onde você pôs sim. Se aquela pessoa que você convivia tinha acesso também, pode sair fazendo compras no em seu nome. Exatamente, memorizar a senha, CPF, etc. Nunca fazer esse tipo de coisa. Troca tudo. Isso. Alberto, vai atrás dos seus direitos. Exatamente. Mas o negócio não é fácil, a gente sabe que Com certeza. Bom, vamos voltar aqui com a doutora Sandra Daniotti. Tem mais algumas perguntas, quer dizer, são muitas. Vamos ver qual é a próxima, de quem que é? Carolina. Ixi, Maria, ó babá. Vejo nas redes sociais meu ex esbanjando nosso dinheiro em viagens, restaurantes. Porém, ele vive alegando que não tem condições para pagar a pensão. É permitido usar essas informações e fotos como provas? Muito boa pergunta. Oxi. Muito boa, é o que a gente estava falando lá anteriormente. Então, às vezes a pessoa nega, então contesta, diz, olha, não tenho condições, eu ganho muito pouco, estou passando situação muito difícil, estoura cartão de crédito, estoura conta corrente, movimenta a conta de terceiros, utiliza carros de alto valor, de luxo, faz viagens. E as pessoas, Kátia, infelizmente, é aquela tal história, né? Vai colocar as fotos, todo mundo bem, todo mundo lindo, viagens maravilhosas, não é assim que funciona? É. Só que as pessoas se esquecem que todo mundo vê, né? E isso dá uma característica de que tudo aquilo que você falou lá anteriormente é tudo mentira, tá? Muito bem. Então aí a outra pessoa já fala, poxa, tá mentindo, fica com muita raiva e diz assim, olha, nega a pensão, não aumenta a pensão e depois coloca tudo isso, estou me sentindo humilhada. Então veja só, serve como prova? Serve sim. Isso já é um indício de prova de que aquelas fotos, aqueles comentários, aqueles lugares visitados são de alto valor. Os carros, ainda que a pessoa diga, sabe, que o carro não é dele. Não é dele. Mas aí é fácil de saber se é dele. Você sabe que uma vez, Kátia, nós estávamos entrando no outro assunto, assim, estávamos fazendo uma audiência e a pessoa dizia isso. Exatamente isso, um fato real. O que acontece? A pessoa chegou junto comigo e quando chegou num carro de alto luxo, valor... Você já bateu o olho. E desceu, né? Então, o que nós pedimos na hora? Então, era aquela coisa, sou pobrinho, não tenho condições, e bababá, aquela coisa toda. Então, eu comuniquei, né? Porque na audiência já comuniquei. E aí eu já comuniquei, olha, no ato já desceu neste veículo assim, assim. Eu gostaria que fosse feita a constatação in loco. O que é constatação in loco? Que a pessoa vá até lá e olhe. E fotografe, mas junto com um serventuário que ele vai fazer a constatação que tem, são os olhos do juiz, um oficial de justiça, né? Então, e foi feito. E infelizmente, o que acontece? Esse veículo não estava no nome dele efetivamente, estava no nome da mãe, mas tudo que ele usava era assim, dessa forma. Mas então, era tudo da mãe? Alguns no nome dela, no nome do pai, no nome de irmão, sabe? Sim, Kátia, tudo para não pagar o que era justo aos filhos e à ex-esposa. Gente, mas isso que eu acho um horror. Nunca tirando da ex-mulher. É do filho. Ah, mas existe muito, Kátia, infelizmente. Existe. Então, veja, aí foi constatado. Então, eu me lembro bem disso, ele ainda, inclusive, o juiz argumentou nesse sentido, olha,
veja bem, como é que o senhor pode? Ainda a pessoa foi na audiência e parou do meu lado. Mas também foi o azar dos azares. Foi, exatamente. Então, veja, você não minta para o seu advogado, coloque a situação direitinho e o que é certo e o que é correto não é prejudicial a ninguém, faz o que é justo. Então, o que adianta a pessoa ficar esbanjando, como ela diz assim, olha, né, dinheiro, viagem, coloca nas redes sociais e tudo mais, e a pessoa está com dinheiro contado para os filhos. Eu não sei como tem, né? Mas depois, infelizmente, né? A gente depois acompanha a evolução das coisas dessas famílias. Depois, no futuro, esse pai, pode ter certeza, é cobrado, mas vai depender dos filhos. Exato. E aí, que retorno ele quer ter desses filhos? Seja de atenção, não estou falando nem financeiro. Não é? Então eu acho que isso é tudo mais tão amplo do que as pessoas às vezes imaginam só naquela situação. Acho que está punindo a esse. Mas está se punindo porque no futuro você não vai ter o principal, que é o amor dos seus filhos, né? Uns precisam dos outros, né? No final da vida. Sempre, né? O tempo todo. Então vá atrás dos seus direitos, viu, Carolina? Vamos ver mais uma, a última de hoje, do Frederico. Minha ex-mulher insiste que todas as decisões sobre nossos filhos podem ser resolvidas por mensagens e e-mails. Essas conversas têm validade? Bacana essa pergunta. Porque nós tivemos alteração do Código de Processo Civil. E hoje nós temos, além da mediação, que são aqueles terceiros que podem resolver, discutir e tudo mais, Kátia, num acordo que é muito bacana, porque o que eu fazia antigamente? Os pais ficavam discutindo por e-mail, pela rede social, ficavam mandando mensagenzinhas, trocando mensagens e ficavam criando situações novas, modificando o que tinha sido acordado. Tipo, a visita é cada 15 dias? Não, então agora eu não vou pegar mais de 15 dias, agora eu vou pegar toda semana. Você concorda? Concordo. Não criou uma situação diferente? Criou. O juiz não determinou aquilo. Isso. Depois eles brigavam, na prática é assim, tá? Depois eles brigavam e falavam assim, olha, não quero mais. Vai voltar no que era antes que o juiz tinha decidido. Hoje, eles podem dizer o seguinte, que as situações vão ser resolvidas na medida em que elas forem sendo criadas, mais ou menos assim, tá? Sim. E que nós vamos discutir, inclusive, em e-mails e em outra rede social, que nós possamos adequar a situação dos nossos filhos. E isso para quê? Para facilitar a vida dos pais e dos filhos. Só que não pode se esquecer que criança não é brinquedo e que essa conversa, como ela disse, nas mensagens e e-mails, pode fazer um acordo entre as partes, tá? Então, se vai fazer isso, quando colocar no acordo judicial, que os e-mails serão trocados, que nem assim, eu vou pegar o filho, eu vou avisar com antecedência. Pode ser por e-mail, pode ser por mensagem, já fica especificado ali, sabe, Kátia? Sim. Para não ter dúvida. Agora, importante que você crie uma pasta para jogar depois tudo isso. Porque já pensou perder os e-mails? Então, e outra, mensagem. Você troca seu celular, salva as mensagens todas. Sim. Eu tenho todas as mensagens que eu acho importantes. Exatamente. De momentos importantes, salvas. Com certeza. E às vezes a gente não se atina a isso. Fala, não vai dar problema lá na frente. Mas, gente, a gente não sabe o que pode acontecer. A primeira coisa que eu faço, Kátia, é assim, você tem os e-mails trocados? Você tem as mensagens? Não, mas ele disse isso, ele falou por mensagem, por e-mail. Onde estão os e-mails? De preferência, sabe o quê? Imprime. Sim, também, Porque verdade. se tiver qualquer problema, você tem aquela caixinha. Isso é um documento que fala sobre a vida dos seus filhos e sua. Principalmente quando fala de visitas, a pensão, participação deles na escola, decisão, etc. e tal. Então, esse é o conselho que a gente dá. Hoje em dia, e-mail é considerado documento, né? Então, Kátia, foi bom você falar, ela diz assim na parte final, essas conversas têm validade? Deixa eu contar uma coisa, posso falar um pouquinho? Pode, claro. Nós tivemos um caso recente de uma pessoa que teve um envolvimento, vamos dizer, eventual com uma pessoa. E acabou engravidando. E essa pessoa disse assim, olha, e eu não me preveni e tal. Aí o que faz? Toma a pílula do dia, sabe aquelas coisas do dia seguinte e tal. Olha, não quero, não vou assumir, etc e tal. Por conversas. Ela manteve a gravidez, ficou realmente grávida, manteve a gravidez. E o que ela fez? Ingressou com investigação de paternidade. Qual era a prova que ela tinha? Porque até o nascimento da criança, fazer o DNA, isso aí vai demorar bastante tempo. As mensagens, né? Ela tinha as mensagens dessa rede social muito simples. E aí o juiz aceitou isso como prova
para já aplicar, inclusive, a pensão alimentícia. Tem gente que manda e-mail também falando absurdos, porque acha que o e-mail não tem validade nenhuma. Tem validade, sim. É indício de prova. Tudo que você acha que é importante guardar, que no futuro você pode precisar, faz uma caixinha, eu jogo, eu salvo no computador e ponho no HD externo. Isso aí, Kátia. Precisou tá a pastinha do fulano, da ciclana, da beltrana, da situação, para você ter como se defender depois. Exatamente, não é? A gente nunca sabe, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal... Né? Pois é, Kátia, a gente que lida com direito tem que estar sempre, né? Então, não é verdade? Vou passar os contatos da doutora Sandra Daniotti, olha. Facebook, Sandra Daniotti, e-mail sdaniotti@uol.com.br, o telefone, qualquer informação que você queira, 0 operadora 11 3857 5778. Muito obrigada, mais Kátia, uma vez. Obrigadão, viu?